Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Estou vendo aqui muita gente participando desse nosso encontro, desse nosso curso. Meu nome é Renata, eu faço parte da equipe de relacionamento do IDP, né, do comercial. Gostaria primeiramente de falar que nós estamos muito felizes com a presença de todos, com a participação de todos, tá bom? Tenho certeza que esse encontro vai ser bem produtivo, bem interessante. Nós temos pessoas maravilhosas que vão dar aí essa palestra para vocês. E eu estou aqui para falar que o nosso processo seletivo já está aberto, tá? Para ingresso no nosso próximo semestre, 2020.2. Como funcionária do comercial, eu me coloco à disposição. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês queiram tirar, ter qualquer outro tipo de informação, eu vou deixar aqui no nosso chat o meu e-mail, o nosso contato, tá ok? Qualquer coisa que vocês precisarem de ter outro tipo de informação, ou tenham interesse, espero que tenham, no nosso curso, eu me coloco à disposição, assim como a Monique, que também faz parte da nossa equipe de relacionamento, tá ok? E é isso. Boa sorte aí para todo mundo, bom curso, boa tarde e boa semana, tá ok? Vou deixar no site, ou no chat, desculpa, o nosso e-mail e o nosso telefone. Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso evento, é um curso de formação Direito em Pauta, conduzido pela Coordenação de Graduação em Direito do IDP. Uma alegria muito grande, uma honra ter vocês aqui conosco, nos assistindo, né? Hoje é a nossa fala de abertura, é a abertura desse evento, que vai durar o mês de junho todo. Nós estamos reunindo 11 juristas, todos eles professores do IDP, professores da nossa graduação, professores da nossa instituição, para falar um pouquinho sobre variadas temáticas, várias áreas do direito, vários temas atuais a propósito de questões que interessam nesse momento para o estudo do direito. Eu queria dizer a vocês que este é um evento estritamente, exclusivamente voltado para os alunos de graduação, obviamente aberto ao público, mas é um evento desenhado para alunos de graduação, tanto do IDP, os nossos alunos, quanto para alunos de graduação de instituições do Brasil inteiro, né? Então, nós estamos trazendo professores nossos para falar um pouquinho para vocês sobre questões das mais variadas a propósito do estudo do direito. Eu sou Marcelo Proença, eu sou coordenador da graduação em Direito do IDP. Para mim, uma grande honra, uma vez mais, estar aqui falando para os nossos alunos e para os alunos da graduação de todo o Brasil que nos assistem. Vejo que temos mais de 300 pessoas nos assistindo nesse momento. O IDP, com isso, prossegue no cumprimento da sua missão de levar um ensino de qualidade, uma pesquisa de qualidade, de sempre estar inovando, né, pretendendo trazer inovação no ambiente jurídico. Nós somos uma instituição que hoje se coloca, de fato, entre as melhores do Brasil. Quem está dizendo isso para vocês não sou eu, mas são os variados índices de medição de rendimento acadêmico do MEC, da OAB, do Guia do Estudante, todos eles nos colocam entre, efetivamente, uma das melhores instituições de direito do país, né? Então, para nós, uma honra muito grande ter todos vocês aqui. E para a primeira aula, nossa primeira aula dessas 11 aulas que teremos ao longo do mês de junho, trouxemos um professor da nossa graduação, um querido e conhecido de todos nós, professor da graduação, o ministro Gilmar Mendes, que vai falar sobre direitos fundamentais para nós. Então, sem me alongar muito mais, mas já me colocando à disposição de todos aqueles que precisarem eventualmente de mim ou de alguém da nossa equipe, eu vou passar a palavra ao professor Gilmar Mendes para que converse um pouquinho com vocês. De novo, muito obrigado pela presença de todos. Professor Gilmar, é com o senhor. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. Cumprimentar a todos vocês que hoje estão aqui nesse nosso curso de formação, dar as boas-vindas, e eu quero dialogar com vocês sobre alguns temas que hoje são relevantes. A questão da própria Constituição, a questão dos direitos fundamentais e aquilo que nós fazemos rotineiramente no Supremo Tribunal Federal, o controle de constitucionalidade. Vejam, vocês, que a organização do Estado, tal como nós conhecemos, na verdade, vem se fazendo ao longo de muitos anos e, em geral, ela vem se fazendo
talvez nos últimos 200 ou 300 anos, com a ideia de uma constitucionalização. Nós dizemos que um dos movimentos mais importantes, especialmente do século XVIII em diante, é o chamado movimento do constitucionalismo. A ideia, portanto, de adotar as constituições ou adotar a Constituição como o instrumento básico da estruturação do Estado e de sua relação com a sociedade. Há até uma frase, um dístico célebre da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, salvo engano, o artigo 16, que dizia o seguinte, e que diz o seguinte: todo Estado no qual não estiverem assegurados os direitos e garantias fundamentais e a divisão dos poderes, esse Estado não tem Constituição. A ideia básica aqui era dizer o quê? Que não bastava ter uma Constituição escrita, mas era importante que se fizesse também um tipo de conceito de qualidade da Constituição, que nessa Constituição se estruturasse a sistemática da divisão de poderes. Veja, gente, é o artigo 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que se estruturasse de maneira adequada a divisão dos poderes, na concepção de Montesquieu, dentre outros, não é? A ideia do executivo, do legislativo e do judiciário, e que se reconhecesse os direitos e garantias fundamentais. Portanto, essa é uma premissa básica que, de alguma forma, vai se desenvolver ao longo dos anos. E, ainda hoje, vejam vocês, nós discutimos esse instrumento que baliza, como eu disse, não só a estrutura da sociedade, mas a relação também da sociedade com o Estado. Discute a estrutura básica do Estado e de suas relações com a sociedade. A Constituição ganha formatos os mais variados. A Constituição escrita, ela começa a primar também pela ideia de uma rigidez. O texto constitucional, portanto, não basta que ele seja escrito, mas, em princípio, começa-se a repudiar a ideia de uma Constituição flexível, que pudesse ser alterada pela legislação ordinária. Passa-se a exigir, portanto, um quórum especial para a mudança do texto constitucional. E isto é algo bastante relevante nesse contexto. Mas isto também não será suficiente. Por quê? Aprovada uma Constituição, os legisladores farão as leis, os administradores baixarão os atos administrativos correspondentes e a vida seguirá. E se perguntará, então, como que se faz o controle desses atos? Se por acaso uma lei for votada por um congresso, por um parlamento, ela infringir o direito constitucional posto, quem é que vai fazer essa verificação? É capaz que na cabeça de vocês surja logo uma resposta imediata. Deve ser o juiz, deve ser um órgão judicial ou a Suprema Corte. Mas isso não era óbvio no início. Alguns responderam
que essa tarefa deveria ser do órgão legislativo, por exemplo. De que o parlamento deveria ser incumbido de fazer o controle de constitucionalidade das leis. E aí se disse, mas ninguém é bom juiz em causa própria, não é? Se o parlamento é responsável pela feitura da lei, agora ele vai se incumbir também de dizer se essa lei é constitucional ou não. É capaz que ele diga sempre que a sua lei, a lei votada, o seu projeto, é compatível com a Constituição, ainda que essa lei esteja a modificar de forma indireta o texto constitucional. Em suma, esse é um debate presente e, de alguma forma, nós retornamos a ele em algum momento. Eis que surge, então, exatamente no século XVIII, na passagem para o século XIX, com a Constituição americana, a ideia de que talvez, e isso já existia na Inglaterra, pelo menos em alguma jurisprudência na Inglaterra, eis que surge nos Estados Unidos, a partir da Constituição americana, a ideia de que se poderia ter um controle judicial de constitucionalidade. E que o juiz, dos casos concretos, que são múltiplos e milhares, seria também o juiz para aferir a constitucionalidade de uma dada lei. Como que isso iria se dar no direito americano? E no direito americano, aqueles que já estão avançados entre vocês nos estudos do direito constitucional, certamente já ouviram falar do célebre caso Marbury versus Madison, de 1803. No direito americano, essa questão vai se colocar num célebre julgado do juiz Chief Justice, presidente da Corte Suprema Americana, Marbury versus Madison, de 1803, o caso da relatoria do juiz Marshall. Ele vai, então, dizer, se houver um caso, um case, ou uma controvérsia entre A e B, e eles disputarem um bem da vida qualquer, o juiz do caso concreto poderá aferir, eles disputarem um bem da vida qualquer, com base na Lei L, o juiz do caso concreto, no caso a Suprema Corte, poderá dizer se essa Lei L é constitucional ou não. Então, aqui, formulando de maneira bastante caricatural, se nós temos um conflito entre A e B, a propósito de qualquer controvérsia jurídica que vocês imaginarem, pode ser uma questão tributária, pode ser uma questão penal, em que eles discutem a aplicação da Lei L. A pode dizer, eu entendo que tenho esse direito em face de B, com base na Lei L. B pode dizer que ele não tem direito algum, porque aquela pretensão já foi paga. Pode dar uma outra resposta, mas ele pode dizer também, há um outro problema, porque a Lei L, com base na qual A vindica esse direito, é inconstitucional. E a Corte, então, para decidir o caso, essa controvérsia entre A e B, terá que dizer se a Lei L é constitucional ou não. Assim se desenha esse chamado modelo americano de controle de constitucionalidade. A partir de um case ou de uma controvérsia ou controvérsia concreta, se tem
a possibilidade de se aferir a constitucionalidade de uma lei. E a Corte, então, dirá: A tem razão, porque a lei ele é constitucional e ele tem, portanto, direito em face de B. Ou poderá dizer: B tem razão, porque o direito que está sendo vindicado por A assenta-se numa pretensão inconstitucional, porque a lei L é inconstitucional. Isto que hoje para nós é mais ou menos banal, e nós fazemos isso no sistema brasileiro de uma maneira bastante natural, isto foi a chave da abóboda do direito constitucional do século XVIII e do século XIX. A ideia não só de que nós temos uma Constituição que baliza a estrutura do Estado e sua relação com a sociedade, mas que essa Constituição é vinculante porque o seu eventual descumprimento, a sua eventual não observância, será sancionada por um órgão imparcial, não será o legislativo, não será o executivo, não será quem está incumbido de fazer a lei, mas um órgão imparcial, o judiciário, que dirá se a lei aprovada pelo legislativo é compatível ou não com a Constituição. Esse modelo que se desenvolveu a partir do célebre caso Marbury versus Madison é chamado mundialmente como o modelo de caráter, ou o modelo americano de controle de constitucionalidade. Alguns dizem essa é a ideia da judicial review, consagrada no direito americano. E esse modelo, de alguma forma, é considerado uma chave da abóboda do constitucionalismo, na medida em que não só nós temos uma Constituição escrita, nós temos uma Constituição rígida, cuja modificação há de se dar por um quórum especial, mas mais do que isto, qualquer lei que se aprove e que contradite com o texto constitucional poderá ser considerada inconstitucional e, com ela, incompatível. Os americanos, inclusive, vão consagrar inicialmente a ideia de que essas leis inconstitucionais ou incompatíveis com a Constituição são leis nulas e completamente inválidas. Este é um modelo interessante e que vai, de alguma forma, ganhar mundo. De certa forma, vai se desenvolver um sistema de controle que terá grande projeção mundial. Os americanos resolvem o problema da vinculatividade do texto constitucional na medida em que dizem de forma muito clara que o texto constitucional tem que ser aplicado vinculativamente pelo judiciário e que eventual não cumprimento da Constituição por parte de qualquer dos poderes poderá ser censurada pelo judiciário. Isto vai ter grande repercussão nas repúblicas que vão se instituir na América do Sul. A Europa vai discutir isto também. A questão da vinculatividade do texto constitucional. E é muito curioso, por exemplo, Portugal, nossa nação co-irmã na Europa, em 1911 vai adotar uma Constituição
que vai seguir as pegadas do direito americano, adotando esse chamado controle de constitucionalidade de perfil americano. Depois, esse controle, assim chamado americano, também foi cognominado de controle de perfil difuso. E por quê? Porque, pelo critério adotado no modelo americano, o juiz da causa ou o tribunal da causa seria também competente para dirimir as controvérsias relativas à constitucionalidade ou não de uma lei. Professor, como que eu defino se o juiz é competente para declarar ou não a constitucionalidade da lei? Eu defino a partir da sua competência para a matéria. Se ele é juiz criminal e a matéria é de caráter criminal, e lá se discute uma lei de caráter criminal, ele será competente para fazê-lo. Se trata de um juiz comercial, da mesma forma, ou se trata de um juiz de família, idem, ele será competente para isso. Esse debate do modelo americano, como eu disse, vai chegar à Europa. E isto, especialmente na pós-Primeira Guerra, portanto, Primeira Guerra 14 a 18, nós vamos ter a nova reinstitucionalização europeia naquele período. E na Europa, especialmente na Áustria, surge a ideia de se fazer um controle de constitucionalidade. De novo, o mesmo debate que, de alguma forma, nós travávamos anteriormente. Como assegurar a aplicação da Constituição? Na Europa, vai se dizer que, ao invés de se fazer esse modelo amplo ou de competência difusa, como nós dissemos, talvez o modelo adequado fosse o de uma corte de perfil constitucional. Nós deveríamos ter, portanto, uma corte constitucional incumbida de analisar as questões constitucionais. E a ela deveriam ser submetidas. Vejam vocês que a concepção aqui muda de figura. No modelo americano, o juiz da causa será também o juiz da questão constitucional. Ele decide aquilo que nós chamamos o incidente de inconstitucionalidade. Agora, no modelo europeu, o que se fala? Nós vamos criar uma corte constitucional. E essa corte constitucional decidirá as questões constitucionais que serão a ela submetidas. Professor, como vai se dar, então, o controle de constitucionalidade concreto perante uma corte constitucional? De maneira relativamente singela. Voltando àquele nosso modelo anterior, em que eu dizia que A e B controvertem sobre um bem da vida qualquer, com base na lei L, se o juiz ou o tribunal de uma causa na Europa, a propósito dessa temática, entender que aquela lei é inconstitucional, a lei L é inconstitucional, o que ele faz? Diferentemente do modelo americano, ele não pode decidir se a lei L é constitucional ou não, mas ele suspende o processo e remete esta questão constitucional, tão somente ela, o incidente para a Corte Constitucional. E esta Corte Constitucional dirá: a lei L é constitucional ou a lei L é inconstitucional. E devolve, portanto, o processo para o
o juiz da causa prosseguir no julgamento da matéria. Se a lei L é constitucional, eu darei direito a A, ou se a lei L é inconstitucional, eu darei direito a B, dirá o juiz da causa. Isto passa a ser um outro modelo de controle de constitucionalidade que, em contraponto ao chamado modelo difuso, nós passamos a dizer é um modelo de perfil concentrado. E por que concentrado? Porque, de fato, ao invés de distribuirmos a competência por todos os juízes e tribunais competentes para as diversas matérias, nós passamos a ter um órgão, uma corte exclusivamente constitucional. É esse o modelo que se desenha e, portanto, para o processo de controle concreto. Mas haverá também um processo, como os senhores percebem, inclusive por exclusão, de controle abstrato de normas. E em que consistiria o chamado processo de controle abstrato de normas? Consistiria num processo em que alguns órgãos e entes estariam legitimados a provocar a Corte Constitucional para dizer se uma dada lei é compatível ou não com a Constituição, de forma abstrata, totalmente descolada do caso concreto. Hans Kelsen é o grande conceptor, é o grande criador deste sistema de controle de constitucionalidade de perfil concentrado. E é o autor, um dos principais autores da Constituição Austríaca de 1920, que estabelece esse novo sistema. De maneira bastante clara, portanto, ele vai colocar ao lado do chamado controle concreto de constitucionalidade, o controle abstrato de constitucionalidade. E ele vai dizer, por exemplo, na Áustria, que agora se estrutura como uma federação. Ele vai dizer, no controle abstrato de normas, o poder central, a União, poderá impugnar leis estaduais. E o poder provincial, estadual, poderá impugnar leis federais. Logo, dirá ele, no sistema federativo, o controle abstrato de normas cumprirá um papel relevantíssimo. E a partir daí, se desenvolve esse que é o segundo e importante modelo de controle de constitucionalidade. Enquanto o modelo americano tem aquele perfil que nós chamamos difuso, o modelo austríaco, que depois se convola num verdadeiro modelo europeu, hoje nós dizemos um modelo europeu de controle de constitucionalidade, ele vai ter esse perfil, chamemos assim, concentrado. O monopólio da censura não está distribuído por todos os juízes e tribunais. Não é qualquer juiz e tribunal que está autorizado a declarar a inconstitucionalidade, mas sim a Corte Constitucional. Kelsen ainda, a propósito do controle abstrato de constitucionalidade, vai travar uma consideração, ou trazer uma consideração bastante relevante para os dias atuais. Ele dirá, além desses legitimados, a União, os Estados, talvez nós devêssemos ter mais legitimados. Talvez o ideal fosse até mesmo que para o controle abstrato estivessem legitimados todos os cidadãos. Mas o ideal talvez fosse
uma ação popular. Mas ele vai dizer, isso sobrecarregaria em demasia a Corte Constitucional e isso levaria à sua desqualificação, à sua desmoralização. Mas ele dirá, talvez, considerando o funcionamento parlamentar, fosse necessário dar uma legitimação extraordinária, especial, à minoria parlamentar. E aí ele faz um exercício muito interessante a propósito do funcionamento do parlamento. Ele dirá, o parlamento funciona, e a democracia parlamentar funciona, com a formação de maioria e a inevitabilidade, a inevitável formação de uma minoria. E a tendência da maioria, também numa democracia e numa democracia constitucional, é aprovar leis que, de alguma forma, também ajudem a minoria, a maioria, a perpetuar-se no poder. Dirá então Kelsen, para uma democracia constitucional ser bastante funcional, seria importante que a minoria pudesse arguir a inconstitucionalidade de leis aprovadas pela maioria. Que a Corte Constitucional pudesse proteger a minoria contra esse voluntarismo eventual da maioria. E isto acaba por ocorrer. Na Áustria, depois se vem aprovar uma emenda nesse sentido, e hoje, onde existe controle abstrato de normas, normalmente há a ideia de uma legitimação da minoria. Um grupo de parlamentares que está na minoria normalmente é legitimado a propor a ação direta ou o controle abstrato de normas. Se vocês acompanham o sistema brasileiro, por exemplo, sabem que o nosso controle abstrato de normas está materializado na ação direta de inconstitucionalidade prevista, cuja legitimação está prevista no nosso artigo 103 da Constituição. E um dos órgãos legitimados são os partidos políticos, com representação no Congresso Nacional, qualquer que ela seja. Portanto, pode ocorrer que um partido político tenha um só representante e isso será bastante para ele fazer uma representação de inconstitucionalidade entre nós. Então, esses dois modelos básicos desenhados, de alguma forma, vão balizar o chamado controle judicial de constitucionalidade. Mas antes de avançar, 2 pontos a propósito dessa temática, eu queria lhes falar ainda de uma outra evolução procedimental e processual que houve no contexto do controle concentrado de normas. Ao lado do controle concreto de normas e ao lado do controle abstrato, especialmente na Alemanha, vai surgir também a chamada ação constitucional ou recurso constitucional ou Verfassungsbeschwerde, que se destina a proteger o cidadão em processos judiciais caso haja lesão aos direitos fundamentais. Portanto, no processo constitucional alemão, ao lado do chamado controle concreto de constitucionalidade e do controle abstrato, surgirá este terceiro processo, esta ação constitucional, cujo parâmetro de controle são os direitos fundamentais. Esses 2 modelos básicos
de alguma forma, ganharão mundo. O modelo keynesiano, ou austríaco, como inicialmente chamei, passa a ser chamado depois o modelo europeu e vai ter uma grande evolução, inclusive com vários desenvolvimentos em termos temporais, inicialmente na Alemanha, na Itália, depois em Portugal e na Espanha, e depois, com a queda do Muro de Berlim, uma brutal expansão no antigo universo do chamado mundo soviético, ou da antiga cortina de ferro. As antigas repúblicas soviéticas agora passam a ser jovens democracias e passam a perfilhar o chamado modelo concentrado, adotam normalmente as cortes constitucionais. O modelo americano vai ter também uma grande expansão e nós, inclusive, no Brasil, inicialmente vamos adotar esse chamado modelo americano ou controle incidental. Já a nossa primeira Constituição republicana vai adotar esse sistema de controle de constitucionalidade e, no nosso caso, especialmente as questões constitucionais serão aferidas por juízes e tribunais e, ao fim e ao cabo, pelo Supremo Tribunal Federal. E o grande instrumento de contestação das decisões judiciais em matéria constitucional será o recurso extraordinário, que será o instrumento pelo qual o Supremo fará, em grande estilo, o chamado controle de constitucionalidade no sistema difuso. Antes de passarmos para outras questões, eu queria refletir com vocês alguns aspectos que surgem e que hoje são muito presentes no que concerne à interpretação constitucional. Nos Estados Unidos, de uns tempos para cá, nós vamos ter um debate muito interessante sobre como interpretar a Constituição. E alguns dirão, a forma adequada de interpretar a Constituição por parte dos juízes deve se inspirar numa interpretação tradicionalista, que tanto quanto possível procure emular, procure repetir aquilo que pensou o Constituinte, os pais fundadores. Outros dirão, esse caminho é inviável, porque a forma de manter a Constituição viva é atualizar o seu sentido. Então, nos Estados Unidos, nós temos um debate muito marcante entre os chamados interpretativistas, aqueles que adotam uma interpretação, vamos chamar assim, histórica ou historicistas, e os não interpretativistas. E vejam que essa questão é sensível para o nosso debate sobre o próprio papel democrático dessas cortes. Em que medida estamos interpretando bem a Constituição? Perguntam-se todos. E cada um dará, ou poderá dar, um tipo de resposta. Na Europa, esse debate também vai se colocar, e já no início, numa célebre polêmica entre dois grandes juristas da época, Kelsen e Schmitt. Kelsen, como vocês sabem, é o pai fundador da jurisdição constitucional europeia e defende essa ideia
de uma Corte Constitucional incumbida de pacificar as controvérsias sobre a Constituição, especialmente nos processos de controle concreto e de controle abstrato. Carl Schmitt vai dizer que esta concepção, essa instituição, seria inadequada para os fins propostos. Dirá ele que o que Kelsen pretende é algo quase que herético. Diz ele, a jurisdição constitucional vai levar a uma politização da justiça. O poder moderador que se quer que a Corte Constitucional exerça deveria ser exercido por alguém imantado de toda a legitimação política. No sistema alemão, da Constituição de Weimar, de 1919, dirá Schmitt, a autoridade legitimada a interpretar a Constituição não pode ser ninguém mais, ninguém menos do que o presidente da República, o presidente do Reich. Só ele tem essa legitimação e não uma corte ou uma corte constitucional. Kelsen vai escrever um texto. Kelsen escreve 2 textos importantes sobre essa temática, cuja leitura eu vou recomendar e eu vou pedir que os colegas do IDP coloquem esse texto à disposição de vocês. Um é um texto de 1920 sobre a jurisdição constitucional, essência e desenvolvimento da jurisdição constitucional, em que ele descreve a formação da Corte Constitucional e da Corte Constitucional austríaca. E um outro texto em que ele responde a Schmitt. Schmitt escreve um texto, Der Hüter der Verfassung, o defensor da Constituição. E Kelsen vai escrever um texto, quem deve ser o protetor, o defensor da Constituição, em que ele vai reafirmar suas premissas, asseverando que a jurisdição constitucional é absolutamente legítima, que uma Corte Constitucional pode e deve exercer esse papel, que essa tarefa não pode ser confiada ao Legislativo e muito menos confiada a um órgão eminentemente político como é o presidente da República. Se nós fôssemos olhar hoje, se eu perguntasse a vocês quem foi o vencedor dessa grande polêmica que se travou na Europa e que tinha como pano de fundo até mesmo o caráter democrático ou não democrático da jurisdição constitucional, certamente vocês diriam, professor, pergunta muito fácil, porque é inequívoco que Kelsen foi o grande vencedor, considerando que as cortes constitucionais se tornaram instituições modelares mundiais. Todas as democracias constitucionais, as mais modernas, adotaram, de alguma forma, um tipo de jurisdição constitucional de perfil concentrado. Eu terei que dizer que a resposta de vocês parece bastante adequada. Mas também terei que dizer que, desde esse debate, Kelsen-Schmitt, na década de 20, início dos anos 30, que essa questão não para de suscitar dúvidas. E que não são poucos os autores que revisitam essa temática discutindo não se devemos ou não ter uma Corte Constitucional, mas como deve atuar uma Corte
Constitucional. O que ela pode ou não pode fazer? Se a Corte Constitucional não está a exorbitar dos limites estabelecidos na Constituição, se ela não está a vilipendiar a cláusula estruturante da divisão dos poderes. Então, esse debate prossegue, vocês sabem, têm acompanhado o debate no Brasil, inclusive sobre o papel do Supremo Tribunal Federal, e percebem que as decisões, não obstante serem obedecidas e respeitadas, elas são também muitas vezes questionadas. Não são poucos aqueles que imputam às Cortes Constitucionais Europeias ou à Corte Suprema Americana ou à nossa Corte Suprema, o Supremo Tribunal Brasileiro, imputam uma intencionalidade política ou um certo ativismo judicial. Quem fala em ativismo judicial certamente não está elogiando a Corte. Normalmente está dizendo o quê, caros colegas? Está dizendo que a Corte está exorbitando de sua competência. Está indo além dos limites preconizados pela Constituição. E imputa, portanto, à Corte uma exorbitância nos seus limites e no exercício de suas funções. Eu vou fazer esse panorama básico até aqui e para falar agora sobre uma outra dimensão que está colocada na minha temática geral, sobre os direitos fundamentais. E aqui a gente estabelece, então, uma relação bastante marcada e inequívoca entre a sociedade, que tem esses direitos assegurados, e o Estado. A Constituição, normalmente, estabelece os direitos fundamentais e assegura aos seus titulares, cidadãos do país ou meros residentes do país, direitos que devem ser garantidos em face do poder como um todo. Aqui, de novo, a jurisdição constitucional tem um papel importantíssimo, inclusive no que concerne a proteger minorias. Naquela primeira abordagem que fiz, eu trazia a preocupação de Kelsen de proteger minorias parlamentares. O controle abstrato de normas e a jurisdição constitucional, especialmente no que diz respeito à legitimação da minoria parlamentar, com o objetivo de proteger minorias representadas no parlamento. Mas no âmbito dos direitos fundamentais, nós temos aqui, não raras vezes, a preocupação de proteger o indivíduo, as pessoas, os grupos, vis-à-vis ao poder geral do Estado. E daí a importância da jurisdição constitucional e do controle de constitucionalidade. Eu não sei se haveria algumas perguntas ou alguma pergunta até esse ponto da nossa descrição, para depois eu adentrar um pouco no ambiente da jurisdição constitucional e dos direitos
fundamentais. Ministro, professor Gilmar, me ouve? Sim, estou ouvindo. Houve um aluno que perguntou, temos algumas perguntas, houve um aluno que perguntou, quando o senhor falava sobre a pirâmide de Kelsen e trazia as falas do sistema kelseniano, ele perguntou se o órgão responsável pelo controle de constitucionalidade necessariamente teria que ser integrante do Poder Judiciário. Foi feita essa pergunta. Boa pergunta e eu vou responder. É curioso, Kelsen considera que a Corte Constitucional é um órgão judicial. Não obstante, não o coloca como um órgão do Poder Judiciário. Alguns chegam a falar, é quase que como um quarto poder. Nos sistemas que depois vão se desdobrar, a Corte Constitucional passa a integrar o Poder Judiciário. E, por exemplo, no modelo alemão, a Corte Constitucional é o órgão de cúpula do Poder Judiciário. Se nós tomarmos o Supremo e entendermos, por exemplo, que o Supremo é uma Corte Constitucional, sobre isso eu posso até falar algo daqui a pouco, nós vamos reconhecer que o Supremo é também um órgão integrante da cúpula do Poder Judiciário. Tem uma outra pergunta, ministra, ministro, de uma colega, que pondera o seguinte: não haveria uma sobrecarga de atribuições no âmbito do Supremo, que exerce um papel de corte constitucional, mas, ao mesmo tempo, também desempenha funções de natureza penal, ações civis originárias e por aí vai? Isso não prejudicaria a função de guardião da Constituição do tribunal? Aí é uma coisa curiosa. Eu vou fazer, então, aproveitando a pergunta da colega, eu vou fazer uma explicação de como nós chegamos a esse modelo do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o Supremo Tribunal Federal Republicano, da Constituição de 1891, ele tenta, na medida do possível, mimetizar a Suprema Corte Americana. Ele passa a ser o órgão que dirime as controvérsias constitucionais, mas que também define as controvérsias sobre a legislação ordinária federal, a interpretação do direito federal ordinário. E que também exerce a função de proteger os direitos fundamentais. E exerce também o papel de tribunal da federação. Portanto, já sob a Constituição de 1891, nós vamos ter, supostamente, um tribunal, do ponto de vista de competência, bastante desafiado ou sobrecarregado. O desenvolvimento que vai se dar nesses anos que se seguem vai nos levar ao surgimento de uma ação direta, inicialmente no contexto federativo, a chamada representação interventiva, que depois vai se tornar a chamada representação de inconstitucionalidade. E o sistema passa a ter entre nós, ao lado do chamado controle incidental ou concreto de viés americano, o sistema passa a ter também a chamada representação de inconstitucionalidade. E quem fazia essa representação de inconstitucionalidade, isso especialmente a partir de 1946, era o Procurador-Geral da República. Ele fazia a representação interventiva na hipótese de um conflito entre a União e o Estado-membro. E depois passou a fazer a chamada representação de inconstitucionalidade, ou chamado controle abstrato de normas. Ele tinha o monopólio da ação. Até que nós vamos ter um impasse com o uso desta ação em 1970. Em 1970, nós estávamos já sob o regime militar.
E existia todo esse arcabouço jurídico. E em 1970, o presidente Médici lança um decreto-lei, emite um decreto-lei, estabelecendo a censura prévia a livros, jornais e periódicos. E o partido de oposição no Congresso, veja a importância das palavras de Kelsen quanto ao controle. Esse partido de oposição, que não podia fazer ele a ação, no caso, vai ao procurador-geral e pede-lhe o quê? Que ele argua a inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. E que fará o Procurador-Geral da República de então, 1970? Procurador-Geral Xavier de Albuquerque, depois ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele dirá, num despacho, que não vislumbrava relevância naquela matéria e que, portanto, ele se recusava a submeter a matéria à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Num dia qualquer de 1971, o Supremo vai se debruçar sobre essa matéria e vai ter um debate. E o Supremo vai dizer algo mais ou menos corriqueiro, vai dizer: nós só devemos atuar na jurisdição constitucional mediante provocação. Se o procurador-geral é o titular da ação e ele não encetou qualquer iniciativa, não podemos nós, ex officio, aceitar a provocação feita por terceiros, ainda que importante, um partido político de oposição, porque ele não está legitimado constitucionalmente a atuar. No Supremo, essa questão talvez passasse quase que batida, quase que um julgamento pacífico ou burocrático. Não fora o trabalho e a reflexão de um juiz do Supremo Tribunal Federal, um ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Adalto Lúcio Cardoso. Ele não se conformava com aquela solução e ele dizia que aquela situação autoritária era inadmissível, que aquele poder que se estava reconhecendo ao procurador-geral era, de alguma forma, um poder incabível. E que o Supremo deveria encontrar meios e modos de conhecer da arguição da oposição naquele momento dramático. Alguns colegas tentaram pacificar o espírito do ministro Adalto Lúcio Cardoso, dizendo que, estando obstruída a via do controle abstrato de normas, não se estava a obstruir o controle de constitucionalidade como um todo, porque algum interessado poderia arguir a inconstitucionalidade do Decreto-Lei 1077, de 1970, no sistema difuso. E o ministro Adalto Lúcio Cardoso disse alguma coisa como: se nós estamos a receber uma provocação direta, estamos de alguma forma atemorizados, como estará o estado de espírito do juiz de primeiro grau que vai receber uma ação direta? E, a rigor, esse debate se encerraria assim. Não fora o inusitado. O ministro Adalto Lúcio Cardoso ficou vencido, como vocês estão a ver na minha descrição. Todavia, ele deixa o plenário do Supremo Tribunal Federal, esse plenário que vocês acompanham na TV Justiça, atira a toga sobre a cadeira e diz: eu não tenho mais o que fazer aqui. Pede aposentadoria. É muito curioso esse episódio, porque ele vai explicar um pouco o desenvolvimento da jurisdição constitucional brasileira, especialmente o surgimento desse amplo controle de constitucionalidade em abstrato que vocês veem no artigo 102 da Constituição e especialmente no artigo 103, com essa ampla legitimação.
eu cheguei à universidade em 1975. E lá nós já discutíamos, nas primeiras aulas de direito público, a legitimação do procurador-geral. E todos nós imaginávamos que ganharia um Nobel jurídico se conseguíssemos obrigar o procurador-geral a representar naqueles casos em que ele recebesse um pedido de terceiros. Isto vira a grande questão. Vários juristas se debruçaram sobre essa temática. Até que vem a Constituição de 88. E o que ela faz? Ela amplia o controle abstrato de normas. Antes, só um legitimado era o Procurador-Geral da República. Agora, esse elenco que vocês encontram no artigo 103. E que mudou por completo o controle de constitucionalidade no Brasil. Por quê? Antes, o sistema predominante, como eu tinha apresentado a vocês, era um sistema de caráter difuso, de perfil americano. Mas agora, nós passamos a ter um modelo bastante diferenciado, com a ampliação do controle concentrado. São muitos os legitimados, envolvendo não só legitimados do poder público, mas também da sociedade, confederações sindicais, entidades de classe de âmbito nacional, a Ordem dos Advogados do Brasil. Em suma, é uma pletora de legitimados, partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Isso mudou o perfil do controle de constitucionalidade no Brasil. De modo que, se vocês hoje me perguntassem, professor, qual é o modelo que subsistiu na Constituição de 88 do controle de constitucionalidade no Brasil? Eu diria a vocês que é um modelo misto, que é um modelo talvez de caráter híbrido, porque conjuga elementos do sistema difuso, que se materializa no RE, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, no controle de constitucionalidade, inclusive, das decisões dos juízes e tribunais, mas é também um controle de perfil concentrado. E hoje muito ampliado, com a ação direta de inconstitucionalidade, com a ação declaratória de constitucionalidade, com a ação direta por omissão e com a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Todas essas ações diretas, nós poderíamos classificá-las ou tipificá-las como representativas do controle de perfil concentrado. De modo que eu talvez dissesse algo adicionalmente, dizendo que nosso sistema, pelo menos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, assumiu quase que um papel relativamente concentrado. Nós temos um sistema, obviamente, difuso e importante, com as ações que nos chegam, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, o RE como recurso especialíssimo que é, mas nós temos todas essas ações diretas que fazem do Supremo uma autêntica Corte Constitucional. Aí a pergunta da colega. Certamente nós poderíamos descobrir outras competências do Supremo Tribunal Federal. O Supremo julga conflitos entre a União e o Estado, portanto é o Tribunal da Federação. O Supremo julga questões relevantes, como os processos criminais das pessoas com prerrogativas de foro, ainda que isso tenha sido reduzido, até mesmo interpretativamente, o processo de julgamento dos processos das ações penais contra deputados e senadores, presidentes da República, ministros dos tribunais superiores. Em suma, o Supremo julga extradição. Mas será que a redução da competência do Supremo, nesses casos específicos, reduziria a sobrecarga de trabalho?
Talvez não. Muito provavelmente a sobrecarga do Supremo Tribunal Federal esteja realmente no controle de constitucionalidade. Se nós formos olhar, talvez, os processos líderes são as ADINs, são as ADPFs, são as reclamações concernentes a processos, a descumprimento de decisões tomadas pelo Supremo com efeito vinculante nos processos constitucionais. E, claro, o processo líder no Supremo Tribunal Federal continua a ser o recurso extraordinário ou o agravo no recurso extraordinário. Nós já tivemos, ainda esses dias, eu relatava para colegas esse fato. O recurso extraordinário chegou a um tal nível e a um tal volume no Supremo Tribunal Federal que nós, de 2000 até alguns anos perto dos nossos, chegamos a receber alguma coisa como 100 mil processos ano. Quando nós falamos em 100 mil processos ano, nós estamos falando de 10 mil processos per capita, por gabinete ano, uma vez que o presidente está fora dessa distribuição. E era uma crise também numérica, era uma crise de repetição, que em parte foi resolvida com a criação da repercussão geral. Essa possibilidade que hoje nós temos de, numa preliminar, reconhecer com 4 votos ou mais que uma causa é relevante ou rejeitar a repercussão geral com 2/3 dos votos ou com 8 votos. Nós podemos dizer que a matéria não tem relevância e, portanto, não tem repercussão geral e, portanto, nós não a reconhecemos. Hoje, houve uma redução e um enxugamento desse número de processos. Acho que nós estamos aí a receber alguma coisa como entre 20 e 30 mil processos ano, o que é uma significativa redução, mas sem dúvida nenhuma é ainda uma corte bastante sobrecarregada se nós tivermos como parâmetros as cortes constitucionais existentes no mundo. Salvo engano, a Corte Constitucional Alemã, uma das mais sobrecarregadas, recebe alguma coisa como 4 mil processos ano. Portanto, é essa a ideia. Mas vocês veem, então, que o Supremo passou por uma transformação relevante e hoje ele, de alguma forma, se assemelha, em parte, de maneira muito enfática, a uma Corte Constitucional com essas competências que nós precisamos também reconhecer. Então, é essa a abordagem que é preciso fazer em relação ao Supremo Tribunal Federal. Eu tenho dito que hoje nós temos um papel fortemente de uma corte de perfil concentrado, ainda que os processos de caráter difuso tenham grande relevância entre nós. Eu acho que temos algumas perguntas, né, Marcelo? Sim, sim. Tem uma aqui, professor, ministro Gilmar, que é o seguinte, é um aluno que fez uma pergunta que é, inclusive, uma pergunta que eu recebo muito dos meus alunos em sala de aula, que é uma preocupação que eles externam com esta questão do exercício da jurisdição constitucional frente a uma temática de legitimidade democrática do tribunal ao proferir suas decisões. Eles demonstram, sobretudo os alunos de graduação que estão nos assistindo, alguma perplexidade com certas decisões que reputam, por assim dizer, ativistas, seja da Suprema Corte americana, do próprio Tribunal Constitucional alemão e do Supremo. Então, se eu puder tratar, ainda que rapidamente, dessa dicotomia, a gente agradeceria. Bom, eu vou falar um pouco sobre isso, mas antes eu vejo aqui uma pergunta do Emerson Dario Correia de Lima, dizendo o seguinte, concernente à primeira parte da aula. Professor, historicamente é certo afirmar a influência da doutrina de Carl Schmitt na Constituição Brasileira de 37
já que nesta, no parágrafo único do seu artigo 96, previa-se a possibilidade de se derrubar as decisões do Supremo no Congresso em sede de controle por pedido do presidente da República, ou se trata de mero engenho dos juristas pátrios da época? Excelente pergunta, e é uma questão interessante que, pelo menos, Emerson e caros alunos, envolve toda essa controvérsia sobre o chamado controle democrático da jurisdição constitucional. Me parece que esse debate é muito aceso na própria jurisdição constitucional, na Judicial Review americana. E a Constituição de 37 veio adotar esse modelo, estabelecendo, então, que seria possível, por iniciativa do presidente da República, que o Parlamento Nacional cassasse uma decisão do Supremo e confirmasse a constitucionalidade de uma lei que fora declarada inconstitucional pelo Supremo. Portanto, era um mecanismo que, a um só tempo, permitia emendar a Constituição com base na lei que fora declarada inconstitucional e cassar a decisão do Supremo. Isso seria por uma decisão do Parlamento, portanto, com força de emenda constitucional. O dado importante também, Emerson, é que, sob a Constituição de 37, não houve parlamento. E essa cláusula foi utilizada pelo presidente com base numa disposição transitória. O presidente Vargas cassou a decisão do Supremo e confirmou a constitucionalidade de lei que o Supremo declarara inconstitucional. Eu sempre me perguntei sobre a origem desse dispositivo. E vocês sabem que a Constituição de 37 é a chamada também de Constituição Polaca. Alguns diziam que houve uma inspiração corporativa na Constituição do general Piłsudski, a Constituição polonesa de 1931. Mas lá não tinha nada sobre controle de constitucionalidade. Eu tenho a impressão de que os nossos constituintes, e aí talvez especialmente Francisco Campos, que é talvez o principal autor dessa Constituição, se inspirou nos críticos americanos da Judicial Review. Ele talvez tenha se inspirado lá para dizer, tudo bem, vamos manter o controle de constitucionalidade, mas vamos criar um controle democrático da jurisdição constitucional. Vamos devolver a possibilidade ao Congresso de rever as decisões tomadas eventualmente pelo Supremo, que foram cassatórias da constitucionalidade de uma lei. Professor, haveria algum modelo hoje que de alguma forma se assemelharia a esse? Talvez exista. Vocês vão até há um artigo interessante do professor Paulo Gonet falando da chamada cláusula não obstante da Constituição canadense, em que o parlamento poderia, de alguma forma, estabelecer um prazo para que uma decisão judicial não entrasse em vigor, a chamada cláusula não obstante. Mas, Emerson, a pergunta é bastante interessante e a minha ideia é de que esse texto da Constituição de 37, na verdade, veio dos críticos da jurisdição constitucional americana, que já eram críticos daquilo que vocês têm chamado um ativismo judicial. Bom, vamos lá. O que falar sobre ativismo judicial? E como eu disse no início, a expressão, em princípio, ela não é elogiosa. Normalmente ela vem com uma carga de crítica. Nós estamos a dizer que a jurisdição constitucional está exercendo uma função que não é uma função legítima in toto, que ela tem
que ela exorbitou dos seus limites. E isso tem dado ensejo nos Estados Unidos a muitos debates e, às vezes, até a reações mais fortes. No mandato de Franklin Delano Roosevelt, houve uma crise muito forte com a Corte Suprema Americana. E Franklin Delano Roosevelt chegou a pensar numa fórmula muito curiosa de enfrentar a Suprema Corte Americana. Ele achava que tinha dificuldades em aprovar medidas intervencionistas que eram repudiadas pela Corte, que as declarava inconstitucionais, e Roosevelt então pensa naquilo que é chamado o pacote da Corte, em que ele diz: para cada juiz com mais de 70 anos, a lei deveria me permitir indicar um novo juiz, que ficaria em caráter permanente. E é curioso, todo esse debate sobre a Suprema Corte Americana é bastante interessante, porque o número de juízes não está fixado na Constituição. Então, Franklin Delano Roosevelt quis alterar o número de juízes. E isso foi um debate intenso nos Estados Unidos, se era legítima ou não essa iniciativa. E essa fórmula apresentada por Roosevelt acabou sendo repudiada. É bem verdade também que alguns juízes que eram alvos daquela iniciativa acabaram por se aposentar. E nos Estados Unidos, é um bom dado para falar com vocês, há um dado importante. Além da Constituição ser hiperrígida, exigir uma maioria constitucional para a sua reforma, mas exige também uma maioria de estados, da aprovação na maioria das assembleias dos estados. Portanto, é uma Constituição bastante rígida. Daí o papel importante da Suprema Corte na interpretação, inclusive numa interpretação atualizadora, porque é muito difícil mudar o texto constitucional americano. Mas aí nós temos um outro dado relevante. A vitaliciedade é levada ao limite, enquanto bem servir. Portanto, não há limite de idade para os juízes da Corte Suprema Americana. E aí há uma tradição até de que muitos juízes que são indicados e já estão naquele estado mental talvez até um pouco comprometido, mas às vezes relutam em ir para a aposentadoria, esperando que a força política que os levou até lá volte ao poder para que eles cedam a vaga a um igual, pelo menos em termos de concepção político-partidária. Isso acaba por ocorrer. E esse é um dado preocupante nesse contexto. Bom, agora, professor, não deixe de falar sobre ativismo e seus problemas. É claro que nós estamos diante de um texto constitucional. De um texto constitucional, em geral, vazado de forma muito genérica. Então, comporta interpretação. Daí o papel importante da doutrina, daí o papel importante da jurisprudência, daí o papel importante do respeito aos precedentes. Mas é claro que isto vai mudando no tempo. Veja que nos Estados Unidos, um debate neste pano de fundo do ativismo tem a ver com a questão do aborto. Em 1973, a Corte Suprema Americana reconhece que até um dado número de meses seria legítimo se fazer o aborto com base no conceito de privacidade, o direito de privacidade. Não são poucos os críticos até hoje dessa decisão. E os republicanos há muito preconizam
que reveriam a lei do aborto. O que significa, na linguagem político-partidária americana, rever a lei do aborto? Não se trata de aprovar uma emenda constitucional, muito menos de aprovar leis que dificultem o aborto. Até isso pode ocorrer. Mas, basicamente, chegar a uma composição da Suprema Corte que repudie o chamado caso Roe versus Wade de 1973, que é considerado ainda hoje o caso exemplar de um ativismo judicial. Então, esse é um caso sério. A decisão foi tomada, a Suprema Corte hoje nos Estados Unidos talvez tenha uma maioria significativa de perfil conservador, né? Trump logrou indicar 2 novos juízes, portanto, há uma força conservadora. Não obstante, não houve revisão de Roe versus Wade. Muitos debates em torno do assunto, mas essa matéria subsistiu, é como se tivesse sido incorporado à interpretação correta e corrente. Outro exemplo de ativismo que talvez nós pudéssemos falar, e aí vamos entrando no campo dos direitos fundamentais, Brown versus Board of Education. É um caso de 1954. O que diz essa decisão? Em momentos como esse que nós estamos vivendo exatamente nos Estados Unidos, agora com esse episódio lamentável em que um soldado branco, um policial branco, matou um cidadão negro, Brown versus Board of Education vai representar, aplicando o princípio da igualdade, a superação de uma fórmula que vinha do século XIX, do chamado caso Plessy versus Ferguson, em que se dizia, Plessy versus Ferguson, que era possível separar brancos e negros em vários ambientes, por exemplo, nos trens, nas escolas. Brown versus Board of Education é um caso em que um pai reclama dessa segregação, desse regime de apartheid, e a Corte Suprema vai declarar inconstitucional essa separação. Vai superar Plessy versus Ferguson em Brown versus Board of Education. Uma decisão que vai ter muita resistência. Vocês poderão dizer, mas essa é uma decisão ativista? Aparentemente, sim. É um bom ativismo? É uma decisão que, de certa forma, antecipou a luta pelos direitos e o papel da Suprema Corte como instituição de defesa de minorias. Veja o papel importante, os direitos fundamentais enquanto instrumento de proteção das minorias. Aqui a gente vê isto de maneira muito clara. A Corte antecipou, de alguma forma, os movimentos dos anos 60 com os direitos civis. Nesse caso, a mim me parece que essa é uma decisão importante. E se, de fato, houve aqui uma decisão ativista, me parece que é uma decisão que quebra os paradigmas em termos positivos e realiza esse sentimento geral de efetivação de justiça. Entre nós, eu posso pontuar que o próprio texto constitucional exige algumas posturas, se não ativistas, pelo menos que quebrantem a inércia. Uma delas é o aparato todo que a Constituição criou contra a chamada omissão legislativa. E aí vocês vão ver uma coisa muito curiosa. Nós tínhamos uma tradição nos textos constitucionais de interpretação, e não sei se ainda hoje vocês leem,
mas no meu tempo todos nós líamos um livro clássico de José Afonso da Silva sobre a eficácia das normas constitucionais. E lá se dizia que o texto constitucional tinha normas de eficácia plena, portanto, aplicáveis diretamente, normas de eficácia contida, em geral, direitos fundamentais suscetíveis de restrição, e normas de eficácia limitada. Aqueles casos em que a Constituição diz que existe um dado direito, uma dada situação, na forma que a lei vem a descrever. E, normalmente, a lei não era editada. O Constituinte de 88, tentando romper com esse chamado constitucionalismo simbólico, estabelece o controle da omissão e cria duas ações que vocês conhecem razoavelmente. O mandado de injunção para os pleitos de caráter individual e a ação direta por omissão, portanto, um controle abstrato da omissão. Portanto, claramente, o Constituinte de 88 quis pôr cobro à ideia da inércia legislativa que tinha como resultado bloquear, invalidar direitos que estavam assegurados no texto constitucional. Como o Supremo lidou com isto? O Supremo, inicialmente, lidou com isto de uma maneira bastante cautelosa e seguindo o texto constitucional. O Supremo, inicialmente, disse que no mandado de injunção, assim como estava previsto para a ação direta por omissão, o tribunal deveria apenas cientificar o poder inerte, inerme, de que havia uma omissão, de que havia uma mora legislativa, esperando que isto fosse suficiente para quebrar a inércia legislativa. O que ocorreu na prática? O que ocorreu na prática? Na prática, ocorreu o seguinte: o Supremo fazia uma comunicação ao Congresso Nacional sobre a existência de uma omissão e o Congresso, em geral, pouco fazia. Não conseguia deliberar sobre o tema. O que levou o Supremo a rever a sua jurisprudência a propósito do mandado de injunção. E deu-se uma viragem na jurisprudência. Naquele caso do direito de greve dos servidores públicos, o Supremo, ao invés de meramente apelar ao Congresso, fazer um apelo ao Congresso, o Supremo disse que enquanto não estivesse em vigor qualquer norma, aplicar-se-ia a lei de greves existente para os serviços privados. Com isso, ele rompeu com aquela postura inicial. Vocês poderiam dizer, mas essa é uma decisão ativista? Em princípio, pode-se dizer que sim. Mas, por outro lado, vocês não podem negar que é uma decisão que, de alguma forma, busca dar eficácia à Constituição e que tenta cumprir aquilo que a Constituição pretende quando quer romper com a chamada inércia legislativa. Eu estou fazendo um panorama para vocês verem que nem sempre as decisões timbradas ou carimbadas ou tipificadas como ativistas são, de fato, decisões erradas da Corte. Nesse caso do direito de greve, só para lembrar vocês, o Supremo, por 20 anos, repetiu em várias decisões que o Congresso deveria atuar para editar uma lei de greve. Não obstante, essa lei não foi editada. Então, aqui vocês veem que
nós temos um tema muito delicado. Eu perfilhei com a maioria que formou a propósito dessa decisão, e me parece que é uma decisão normal de uma Corte Constitucional. Haverá outras mais controvertidas nesse ambiente. Vamos lá, discutir uma delas que aparece nos seus cursos e nos vários concursos e tem sido muito discutida por um queridíssimo colega meu, professor de grande envergadura, professor Lênio Streck. A decisão sobre a união homoafetiva. Vocês sabem, o texto constitucional de 88 consagrou, e aqui de fato é uma decisão que precisa ser discutida e apreciada. O texto constitucional de 88 consagrou que casamento se dá entre homem e mulher. Inequivocamente. E o texto também diz que a união estável há de se fazer entre homem e mulher. E que o legislador deve atuar no sentido de convolar a união estável em casamento. Essa questão se arrasta. Houve tentativa, é verdade, para aqueles que querem adotar uma interpretação originalista, historicista, houve uma tentativa em 88 de aprovar a união estável ou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas isso foi rejeitado na Constituinte. É verdade. Não obstante, esse tema chegou ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que, considerando as mudanças ocorridas e a discriminação que representava, portanto, a ideia de isonomia, do princípio da igualdade, que representava não se ter esse reconhecimento, pelo menos da união estável, os problemas com status, dependência, a discriminação na sociedade e tudo mais, que era possível, sim, fazer-se uma leitura ampliativa do texto constitucional. Essa decisão é muito criticada. E aí também é muito interessante vocês olharem uma questão que é muito sensível. Muitos dos críticos da nossa decisão dizem: por que vocês não esperaram uma deliberação do Congresso Nacional a propósito do tema? Seja no plano de uma emenda constitucional, seja no plano da lei. Eu acho que muitos de vocês adivinham a resposta. Esse tema, em razão das bancadas e das posições adversas existentes no Congresso Nacional, esse tema, em geral, não transita e não tramita no Congresso Nacional nesse largo prazo que nós estamos vivendo. Foi a avaliação de todas essas circunstâncias e a ideia de proteção de minoria contra uma discriminação injusta que levou o Supremo a dizer que era legítima, que seria legítima, sim, aplicar a lei da união estável às uniões homoafetivas. Mas essa é uma decisão que é muito criticada do Supremo Tribunal Federal e aparece naquele rol, vamos chamar assim, do ativismo indevido, que seria impróprio. Como vocês já viram, e pela tese que eu estou a sustentar, eu considero essa uma decisão bastante correta do Supremo Tribunal Federal, que acho que reduziu as hipóteses de discriminação, quer dizer, identificou a existência de um dever de proteção que deveria ter sido exercido pelo legislador, mas que nas circunstâncias não foi. Portanto, identificou uma omissão que precisava ser superada
e daí a interpretação do Supremo Tribunal Federal. Eu não sei, Marcelo, se haveria mais alguma pergunta. Ministro, nós já são 18h50, eu acho que já estamos próximos do nosso encerramento, até porque a gente gostaria de sortear um livro de sua autoria entre os nossos participantes, o curso de Direito Constitucional, que é da autoria do senhor, com o professor Paulo Bonet, também professor do IDP. É uma obra da série IDP Saraiva, né, que é uma parceria nossa do IDP com a Saraiva. Eu vou pedir ao Matheus que providencie o sorteio dessa obra. Matheus, você está me ouvindo? Estou sim, professor. Oi, Matheus, boa tarde. Boa tarde, ministro, tudo bom? Tudo bem. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Queria agradecer a presença de vocês. Como o professor Marcelo falou, o ministro Gilmar, em nome do IDP, vai sortear alguns livros, cursos de Direito Constitucional. Como vai funcionar esse sorteio? Então, eu tenho uma lista aqui comigo de 850 nomes. Então, eu vou pedir ao ministro que escolha aleatoriamente um número de 1 a 850. O número que for falado, eu vou buscar na minha lista e buscar o nome que for associado. Esse nome vai ser o da pessoa sorteada. Pode ser assim, ministro? Pode. Maravilha, maravilha. Vocês podem estar se perguntando, mas como é que a gente está fazendo um sorteio em meio à pandemia? Como é que eu vou buscar o meu livro? Não se preocupe, pode ficar tranquilo que a gente vai disponibilizar, vai encaminhar o livro para a sua residência. O próprio IDP irá encaminhar. Então, perfeito. Sem mais delongas, vamos passar para o sorteio. Ministro, por favor, pode falar um número aleatório entre 1 e 850? 7. 7. Deixa eu verificar aqui. Número 7, Ayla Castro. Ayla Castro foi a sorteada. Ayla, você está aqui na sala? Se você estiver, por favor, pode abrir o áudio ou então se manifestar. Está ali ela. Ayla Castro. A Ayla Castro está ali. Ayla Castro, você nos ouve? Ela consegue entrar com som, Matheus? Consegue sim. Eu liberei aqui o som dela. Ela está no chat. Ah, maravilha. Consegue Maravilha. me ouvir? Agora sim, Ayla. Agora sim. Parabéns, viu? Você foi a sorteada. Mas nós iremos sortear algumas unidades mais, Obrigada. certo, ministro? Vamos sim, vamos sim. Perfeito, maravilha, maravilha. O senhor pode falar mais um número, por gentileza? 50. Número 50, deixa eu buscar aqui na minha lista. Ana Luísa de Abreu Albernaz. Foi a sorteada. Foi o segundo número que o ministro falou. Ana Luísa, você se encontra? Porque na minha lista aqui nós temos 6 Anas Luísas. A sorteada foi Ana Luísa de Abreu Albernaz. Eu vi que ela está aqui na nossa lista. Se você estiver ouvindo a gente, Ana Luísa... também, Matheus. Chat também? Deixa eu deixar aberto aqui esse chat. Obrigado, Gabriela. Maravilha. Magali, o sorteio está sendo entre os que estão assistindo. Pode ficar tranquila, que só quem estiver aqui vai ganhar o livro. Perfeito. Ministro, mais um? Podemos sortear mais um? 120. Perfeito. Deixa eu buscar aqui. 120. Bruno Evaristo Oliveira Teixeira. Bruno, você se encontra? Bruno Evaristo, estou vendo aqui. Você também ganhou um livro de curso de Direito Constitucional. Parabéns, parabéns para vocês 3. Ministro, qual é o número máximo que a gente pode sortear? Eu acho que podemos sortear 10 livros, acho que... 10? Maravilha, maravilha. Não, então vamos sortear 10 livros. O senhor pode falar o quarto número, por gentileza? 400. 400. Então, quem não ganhou ainda não precisa ficar triste, porque ainda temos 7 chances. Número 400 é do Joaquim Pedro Albuquerque Melo. Joaquim... Deixa eu verificar aqui. Joaquim não está aqui, infelizmente. Ministro, pode falar um outro número, por gentileza? 350. 350. Isadora Viana Medrado. Isadora Viana Medrado. Vi que está aqui.
Parabéns, Isadora, por ganhar um livro, Curso de Direito Constitucional. Esse foi o nosso quarto sorteio. Vamos para mais um número, ministro? Pode falar 700. outro? 700. Só um momento. Rafaela Barros, da Uniprojeção. Rafaela, está aqui? Rafaela Barros de Oliveira. O Matheus falando, não é possível, um é meu. Calma, ainda tem chance. Rafaela Barros, você está ouvindo a gente? Sim, estou ouvindo. Ah, perfeito. Parabéns. Você também ganhou um exemplar do curso de Direito Constitucional. Obrigada. Nada. Foram 5 sorteios até agora. Vamos Vamos lá. para mais 5. Pode falar, ministro. 750. 750, deixa eu verificar aqui. Sérgio Augusto Lima Marinho. Sérgio, você está aqui? Sérgio está aqui, vi aqui. Estou aqui, muito obrigado. Obrigado, ministro. Parabéns pela atuação e pela palestra. Obrigado. Parabéns, Sérgio, parabéns. Guilherme falando 285. Ministro, pode falar um outro número. 500. 500. Vamos lá para o número 500. Lucas Winter. Lucas Winter está? Eu só tenho esse sobrenome, Lucas Winter. Eu não sei se tem outro. Lucas Winter da UFMG. Lucas não está. Ministro, pode falar outro número, por favor? 250. 250. 250. Francis Gomes Ros, da UNB. Sorteado da vez foi o Francis. Francis, você está aqui? Francis, pesquisei aqui o nome dele. Também não achei, infelizmente. Perdeu a oportunidade. Ministro, pode mais um número, por favor? Temos ainda 5 exemplares. 120. 120. 120. Bruno Evaristo Oliveira Teixeira. Se eu não me engano, o Bruno já foi. Já foi, Matheus. Já foi, né, Gabi? Obrigado. Esse foi o número já repetido, ministro. Pode falar outro? Foi? Já. Acho que esse foi o segundo que o senhor falou. Pode falar outro, por favor. 370. Ok, deixa eu buscar aqui. Jaqueline Santana Santos, da UEG. Jaqueline. Para irmos de forma mais rápida, porque como tem algumas pessoas que não puderam estar presentes hoje, Vinícius, você pode falar 5 números que eu já pesquiso aqui? Tá, então vamos lá. Vamos lá. Pode falar, por favor. 800. 800. 500. 500. Pode falar outro. 450. 450. Pode 200. falar o quarto. 250. 250, perfeito. 600. E o último, 600. Então, vamos lá. O 250 foi Francis Gomes Ros. Ministro, o senhor já falou esse número. Pode falar outro, por favor? Eu já falei? Já. Pode falar outro número? 250. Isso, foi o que o senhor falou. 450, 500, 600. Perfeito. Deixa eu pegar aqui. 450. 450, Larissa Desirê. Número 500. Lucas Winter já foi. Número 600. Marjorie Costa de Avelar. Número 800. Vanessa Raielli. Algum desses se encontra?
Marjorie, parabéns, você ganhou mais um exemplar do curso de Direito Constitucional. Além da Marjorie, algum outro nome que eu falei se encontra? Certo. Gabi, você pode me ajudar? Quantos livros faltam sortear, por favor? 6, Matheus. Já foram 6, faltam 4, né? Pelos meus 4. Perfeito, perfeito. Ministro, infelizmente as pessoas não estiveram, as pessoas dos números. Só pode falar mais 4 e a gente encerra para não demorar mais aqui no curso. Pode Então, ser? 27, 10. 27, 10. 27, 10. Mais 2 números, ministro, por favor. 120, já dei? Não, 120. Já. Já. Outro número. 150. 150. E mais um último. Entre 1 e 850. 850. Perfeito. Ótimo. 27, 10, 150 e 850 para encerrar por hoje. Amanda, do IDP, 5º semestre. Só tem Amanda, não tem o sobrenome. Amanda, do IDP, 5º semestre, você está aí? Temos a Amanda Lima e a Amanda Moura. Se não, vamos para o próximo. 10. Respondeu no chat. Respondeu no chat. Adriana. Amanda Moura, parabéns. Você ganhou um exemplar do curso de Direito Constitucional. Perfeito. Agora, próximo, número 27. Opa, perdão. Número 10. É o Alessandro Reis. Alessandro está aí? Alessandro é da Escola Superior da Advocacia. O Alessandro não se encontra. Infelizmente. 150. Kleber de Jesus Xavier. Kleber, se você está aí, por favor, dê um sinal. E o último, 850. Yasmin Fernandes Benini, da UFJF. Universidade Federal de Juiz de Fora. Kleber Xavier sou eu. Muito obrigado, ministro. Um abraço, cara. Parabéns, Kleber. Oi, eu sou Yasmin. Parabéns, Yasmin. Muito obrigada pela aula, ministro. Muito boa. Um abraço, Yasmin. Um abraço. Maravilha. Com isso, nós encerramos o sorteio. Queria dizer para todos e todas que ganharam, parabéns novamente. Pedir para vocês enviarem um e-mail para eventos.idp@idp.edu.br. Eu vou colocar no chat também. Vocês se identificam, digam que foram sorteados e ganharam um livro, que a gente vai encaminhar para a residência de vocês. Matheus, aparentemente está faltando um aqui. Eu estou sentindo uma certa comoção no chat. Parece que sorteamos 9 apenas. Sério? Então vamos para o último. Eu precisava de assessoria, o pessoal está em cima, está de olho. Então, ministro, vamos para mais um número, por favor, para encerrar com chave de ouro. Vamos lá. Então, vamos... o quê? 550? Pode ser? 550, deixa eu verificar aqui. 550 foi Marcos Macedo, da Unievangélica. Marcos, você está aí? Não, Marcos não está. 30. 30. Vamos lá, 30. Amanda Godoy Monteiro. Temos Amanda Godoy Monteiro. Mais uma. Dizem que a terceira é definitiva, ministro. Agora, se a pessoa não estiver, infelizmente, a gente não vai poder continuar, porque a gente já está passando muito do horário. 360. 360. 360? Maravilha. 360. Jair Pereira Coitinho. Jair Pereira Coitinho está aqui. E o ministro? Falei que era definitiva. Jair Pereira fechou com chave de ouro. Professor Marcelo, é com o senhor. Tá bem, eu queria agradecer imensamente a participação do ministro Gilmar pela a aula de hoje. Ministro, muito obrigado pela sua participação, pela disponibilidade.
é uma mostra aí do que é o nosso curso, do que é a nossa graduação, e um dos professores. Eu queria avisar a todos aqueles que nos assistem que depois da manhã, dia 3, às 17 horas, nós vamos seguir com o nosso curso. Quem vai estar aqui conosco é a ministra Maria Cristina Peduzzi, presidente do Tribunal Superior do Trabalho e professora do IDP, vai falar um pouquinho sobre os impactos nas relações de trabalho trazidas pela pandemia e pela revolução, né, por essa revolução tecnológica que a gente está assistindo. Queria muito ver todos vocês aqui de novo. Eu queria agradecer imensamente a participação de vocês, as perguntas, desejar a todos uma ótima noite e até breve. E ao senhor também, ministro, muito obrigado pela presença e participação. Tá bem, obrigado, Marcelo. Eu queria agradecer também a oportunidade e deixar um abraço aí para os alunos. E eu também, eu falei de textos que eu acho importantes. Vocês viram que a gente fez um panorama aí da jurisdição constitucional, um pouco naquela linha de Paris em 24 horas, né? Portanto, um apanhado geral. Eu vou tentar selecionar alguns textos e acertar aí com o Matheus e com a Gabriela uma forma de colocar à disposição de vocês. Eu citei aquele texto, aqueles dois textos do Kelsen. Eu lembrei também até de uma entrevista do Francisco Campos a propósito desse tema de 1937, que foi trazida aí por vocês. Eu sei que vocês têm muita leitura e eu vou colocar à disposição. E sobre aqueles que querem discutir jurisdição constitucional e democracia, eu recomendo um livro que está até publicado na série IDP, do Gustavo Zagrebelsky. Gustavo Zagrebelsky é um importante autor italiano que foi presidente da Corte Constitucional Italiana. Ele faz um panorama do papel da jurisdição no âmbito geral e da jurisdição constitucional. E ele faz um apanhado fazendo um paralelismo com o julgamento de Cristo. E pergunta se o julgamento de Cristo foi um julgamento democrático. E aí, para mostrar, então, o papel da jurisdição constitucional. E ele chama atenção dizendo que nem todos podem se comportar como Cristo, porque ninguém, quer dizer, como ele sabia que ressuscitaria no terceiro dia. Então, eu reputo importante que vocês leiam essa temática que mostra... Por que Zagrebelsky escreve sobre isto? Porque ele tenta fazer uma resposta a Kelsen no livro sobre a democracia, em que Kelsen tenta dizer que o julgamento de Cristo pode ter sido um julgamento democrático. E Zagrebelsky diz, não, a democracia precisa de outros pressupostos. Foi um prazer enorme tê-los conosco. Um grande abraço a todos.